Qual é a primeira coisa que você pensa quando eu falo que vou te mandar um convite de reunião? Quando isso acontece comigo, é uma coisa assim, meio contraditória. Primeiro rola aquele desânimo por saber que eu vou perder tempo num dia corrido. E todos os dias são corridos. Mas depois rola até uma esperança de que talvez, sei lá, dessa vez a reunião seja realmente importante e a gente consiga resolver alguma coisa. Eu sei que você, da nossa estimada audiência, vai concordar comigo quando eu digo que estamos todos vivendo a ditadura silenciosa das reuniões. E não é de hoje, e talvez nem seja tão silenciosa assim. Acontece que muitas são a nossa rotina e se tornaram o nosso habitat natural. Em muitos casos, elas são o substituto do trabalho real, uma ferramenta de controle e um refúgio para quem não quer ou não pode tomar uma decisão sozinho. E o resultado é que elas consomem nosso tempo, minam nossa energia e muitas vezes não levam a lugar nenhum. Para piorar, a gente às vezes ainda sai da reunião com a sensação de que precisa marcar outra reunião para alinhar o que foi dito na reunião anterior. Agora, a reunião pode ser muito útil, sim. Juro que pode. Ela pode ser um ponto de encontro importante, ela pode ser um ponto de troca de ideias, ela pode ser um lugar de contato e entrosamento das pessoas, pode ser um espaço de decisões importantes tomadas após a exposição de lados diversos, e isso é sempre bom. E se o problema não for a reunião em si, mas a cultura maluca que a gente criou em torno dela? Uma cultura que valoriza a performance de estar presente, de que tem medo do silêncio e que precisa de alinhamento o tempo todo, porque no fundo não tem confiança. Então hoje a gente vai mergulhar nessa história de cultura da reunião. Por que a gente tem tanta? Existe uma coisa que é o custo invisível, que a gente nem se dá conta, e o que a pandemia e as videochamadas fizeram com a gente. Dá pra trabalhar bem sem elas ou são mesmo um mal necessário? Esse é o É Sobre Isso, um podcast sobre os desafios da comunicação dos nossos tempos, e a cada episódio a gente faz aqui uma reunião presencial, só que do tipo bom. O É Sobre Isso é uma produção da Ampere e da Beat, quinzenalmente no Spotify, no YouTube e em todos os lugares onde você acompanha os seus podcasts. Para não perder nenhum episódio, assina o canal e vem com a gente. Hoje quem deu aceite no invite foi o Cris Dias, a Catarina Cicarelli e o Guilherme Pinheiro, e eles estão comigo aqui na call, na mesa. Vem com a gente que o episódio hoje tá ótimo. Aceitei provisoriamente. Sim, eu adoro esse aceite, gente. Talvez eu vá, talvez não. Vamos ver. Depende. Mas eu tenho um objetivo de vida que é ser a pessoa que, se eu falo não vou poder ir na reunião, então a reunião tá cancelada. Se o Cris não vai, eu não tenho isso, não. Eu quero que a reunião aconteça sem mim. Importância. Não, importante. O problema é que aí a reunião te persegue. Entendeu? Entendi. Não. Quando o Cris vem, então tem reunião, entendeu? Se ele não vem, não tem reunião. Não, e daí entra naquela loucura da agenda, que a reunião precisa ser remarcada e precisa depender de você. Vieram destruir meus sonhos, é isso. Mas eu sei que você, Cris, tem um histórico importante, você tem um superpoder de desmarcar a reunião. Caramba, poder da essa mente. semana eu tenho, é verdade, eu tinha esquecido que essa pauta... Cabe nessa pauta. Eu tenho o superpoder de cancelar reuniões com a mente. É ótimo, isso eu queria ter. Pessoas tiveram infecção intestinal essa semana. Pô, mas era uma reunião que eu queria ir, cara. Era uma reunião que eu tava muito querendo ir. O gato da Ana Freitas ficou doente e a gente não pôde fazer uma gravação. Essa teria sido minha quarta gravação essa semana, é só a terceira. Uma outra reunião, o cara teve infecção intestinal. Já matei familiar, são perigo, assim. Mas é um Não, poder... matar familiar é um pouco demais. Eu acho que a pessoa foi desculpinha. É um poder passivo, assim. Ele não pode pensar assim, eu quero que cancele essa reunião. Tem que ser algo que ele... Algo que passa. É tipo assim, cara, visão não sei periférica. se eu quero nessa reunião, mas tá bom, vai, marca essa reunião. Eu tenho que me preparar. É isso. Eu tenho que me preparar. Porque não cancela com um dia de antecedência. Isso. Cancela tipo na falta hora, meia hora, 10 entendeu? minutos. Isso. Mas aproveitando o que a gente tá todo mundo aqui de bom humor, queria que vocês começassem falando... acho que o clima pesa. A cara de todo mundo de bom Eu queria que humor. vocês começassem falando qual é o tipo de reunião que vocês não odeiam. Que vocês pensam, falando, não, vamos lá, essa reunião é importante, ou vai ser legal. Isso existe? Antes da gente começar, eu só queria fazer uma... Eu lembrei agora de uma vez eu tava vendo um comediante, acho que ele tava no Podpah, ele tava falando sobre poderes cretinos, assim. Ele tava desenvolvendo uma história em quadrinho de super-heróis com poderes idiotas. Então, assim, é o cara que teletransporta, mas só 1 metro. Tipo, sabe assim, o cara voa baixo. Sabe, o cara assim, fica invisível, mais 80%. Isso, entendeu? Tipo, esse é o cara que cancela a reunião. Mas só se ele não pensar nisso ativamente meia hora antes. Quando ele já tá indo. Só cancela a reunião que ele quer ir. Cara, isso é uma coisa que... Falando de reunião, assim... Eu sou muito a favor e muito contra ao mesmo tempo. Esse é o meu lado geminiano.
Então eu adoro reuniões e odeio elas na mesma medida. E tem esse lance que me incomoda muito, que é quando as pessoas acham que o tempo delas é mais importante do que o seu. E aí você marcou uma reunião, você vai nessa reunião e ninguém entra. Aí você fica com aquela cara de tacho, de tipo, eu tô aqui esperando que nem um otário, a pessoa não entrou, assim. Então eu acho que, por favor, gente, pessoas de todos os lados, vamos respeitar sabe, a hora dos amiguinhos. Tipo, não pode ir, remarca, não tem problema, mas não deixa ninguém esperando sabe? Acho cafona. Não aparecer Vamos na evitar, reunião é o fim da péssimo. picada. Por favor, não façam coisa... isso com os amiguinhos. Ou desmarcar em cima da hora também acho meio Obviamente, assim, contratempos vão existir. Na linha, somos todos reféns da nossa agenda. Já foi tema de terapia pra mim, tá, gente? Isso, tipo, como eu não sou refém da minha agenda, Gaia já viu minha agenda no dia a dia, é uma palhaçada. E aí você tá numa reunião que atrasou um pouco e de repente você viu o seu dia inteiro e está 10 minutos atrasado. E é uma desgraça. Sim. Aquela sensação de que você tá sempre devendo alguma coisa pra você, né? Tipo, o dia todo. Não, e você entra atrasado na tua reunião, você tipo, tá oh, meu sempre Deus, você tá baforido, atrasado, você não vai atrasado, no banheiro, é isso, assim. É um caos. Mas e a Trabalhando- reunião que você gosta? Tem várias reuniões que eu acho que esse é um ponto, Com assim. HI. Não. Sim, mas eu acho que um lance importante é reuniões produtivas. E o que é uma reunião produtiva? É uma reunião que tem propósito. Eu acho Isso. que hoje a gente virou refém de reunião no sentido de que a reunião virou um gatilho muito fácil para você se alinhar. Então, porque reunião nada mais é do que uma ferramenta de comunicação. Só que tem vários tipos de reunião. Tem a reunião para você avisar as pessoas do que está acontecendo, que é o clássico, essa reunião poderia ter sido um e-mail. Às vezes precisa ter para deixar as pessoas um pouco mais felizes, ou para abrir um Q&A ali, abrir umas dúvidas para as pessoas tirarem. Você tem reuniões para você co-criar, que essas são as que eu mais amo. Porque eu acho que, assim, tem passos. Eu sou uma pessoa extremamente colaborativa. Adoro sentar com as pessoas e falar, vamos pensar juntos? Fiz isso com a Gaia essa semana e o Rafa do nosso time. Foi tão legal. Eu saí aquele dia feliz. Esse foi o tipo de boa reunião, porque a gente resolveu junto, em, sei lá, meia hora, uma hora, alguma coisa assim, uma coisa que estava parada há semanas. A gente sentou junto, focou e falou: o problema que a gente tem é esse aqui. Como é que a gente vai resolver? Cada um expôs o seu Isso. lado e a coisa resolveu. É Foi isso. maravilhoso. É isso, colaborar. Mas precisa ter uma lógica, eu acho que precisa ter um objetivo muito claro, que é uma coisa que, em geral, reuniões não. Hoje em dia é tipo, marquei um sync. Você chega no sync e fala sobre o que é isso mesmo? Tipo, pô, gente, vamos fazer bom uso das ferramentas, vamos deixar ali o que se espera das pessoas, um pre-read ali, tipo, uns materiais do como se preparar para essa reunião. Acho tão bonito quando as pessoas se organizam nesse sentido. Faz ser produtivo. Então vamos fazer um bom uso desse tempo que temos. Mas eu acho que a gente vai falar aqui bastante de etiqueta de reunião. Assim, boa. como você se comporta numa reunião. Quando eu tinha uns 18, 19 anos, teve uma editora que fez uma coleção de livros sobre clubes de futebol. E quem escreveu... Rapidinho, só pra mencionar, a gente sempre tem um momento cabeção, né? Que vem E do o momento Cris, e a gente tem um esportes. momento de futebol, um momento esportes. Até porque eu tô falando de livro, mas é zero cabeção o momento. Eu vou citar Washington Oliveto aqui. Ó. Eu não lembro agora qual editora, mas ela fez uma coleção de livros de futebol sobre os maiores times do Brasil. Não eram livros sobre a história dos times, eram livros de ficção que envolviam que o cenário era... Quem inclusive escreveu do Inter, por exemplo, foi o falecido Veríssimo agora. E tal. Grandes autores, grandes figuras e tal. E quem escreveu do Corinthians foi o Washington Oliveto, né? Um dos criadores da ideia da democracia corintiana e tal, não sei o quê. E o livro dele, quando eu tinha 18, 19 anos, eu não entendia isso, mas hoje, olhando em retrospecto, é o livro mais livro de publicitário que poderia existir. Assim. Era um livro que... O plot do livro era um cara brasileiro, corintiano, explicando para um amigo gringo que muda para o Brasil por que ele deveria torcer pro Corinthians. E aí o livro tinha as páginas brancas e as páginas pretas. Na página branca era o cara contando pro amigo, tipo, a história do Corinthians, mas aumentando a enésima potência, falando que o maior time do mundo, não sei o que. E nas páginas pretas é o que de fato aconteceu. E aí ele aproveitava esse livro para falar um pouco de colocar algumas vivências no mundo publicitário dele e tal, não sei o quê. Eu dei uma grande volta só para falar do Corinthians, mas na verdade o que ele falava, isso me marcou muito, assim. Ele falava uma parada que é assim, se qualquer coisa que precisa ser decidida, se a gente precisa sentar numa mesa para decidir, então a gente já tá perdendo tempo. Qualquer coisa que a gente precisa decidir, a gente tem que poder decidir no corredor rapidinho em 10 minutos. Eu acho que, obviamente que ele tá exagerando, ele tá fazendo coisas que publicitários fazem, mas assim, eu entendo o que ele quer dizer. Assim, Principalmente na posição dele de publicitário, entre aspas, genial. Exato. Eu acho assim, o que ele quer dizer, na verdade, é que a gente precisa de um pouquinho de pragmatismo, e eu acho que isso é o que torna essa cultura de reunião um pouco nociva, assim.
A gente entra num lugar que, e principalmente em reuniões com muitas pessoas, as pessoas acham que elas precisam falar alguma coisa Sim. sempre pra parecer que elas estão prestando atenção e tal. As pessoas acham que se elas não Não, que falarem elas merecem nada, estar ali. elas vão... Porra, mas fulano ficou lá sentado, Isso. não falou nada, assim, parece que nem tava prestando... Enfim, coisas de etiqueta de reunião, sei lá, ontem a gente teve uma reunião, que a gente começou a reunião, eu apresentei todo mundo, porque foi a gente que organizou. E, cara, eu fui falar de novo com 40 minutos de reunião. O Cris já tinha até saído, porque ele vinha aqui gravar. Então, assim, cara, deixa a reunião fluir, fala quem precisa falar. Nem todo mundo entende, aí tem cultura de empresa também, cada empresa tem a sua. Mas eu acho que esse é um grande problema, assim. Você senta lá, as pessoas perdem um pouco o pragmatismo, todo mundo quer falar, e aí a coisa vai se alongando, né, e vai virando uma bola de E neve. aí eu sou fã de... A cultura da empresa precisa ter regras pra reunião, sabia? Porque eu acho que isso é um problema. Quando você não tem regra, cada um coloca a subjetividade que entende. Ah, eu acho que eu preciso participar, então eu vou ficar falando, e aí você às vezes tá falando besteira ou tomando tempo, é estressante. Então eu acho que quando tem delimitado muito claro, por exemplo, reuniões de tomada de decisão. Cara, reunião de tomada de decisão não pode ter mais de 4 pessoas, senão vai dar merda. Porque é isso, todo mundo vai ficar querendo cada um trazer seu ponto, ninguém vai chegar em lugar nenhum. Se vai tomar uma decisão, você pode ter pessoas que vão dar suporte ou contexto, mas tem que ter clareza sobre quem é a pessoa que vai tomar a decisão. Porque uma pessoa vai tomar a decisão. Então, ter essas clarezas eu acho que é importante, sabe? Você olhar pra reunião, não como um tipo, ai, vamos marcar e a gente meio que chega. Porque eu acho que tem esse freestyle que a gente costuma jogar na reunião, que não cabe nesses contextos, pra ela realmente ser útil e produtiva. Todo mundo tem que chegar na reunião sabendo o objetivo da reunião. Sei lá, quanto vai cobrar, qual vai ser a pauta do ano, é sobre isso, sei lá, sabe? Assim, não precisa ter uma grande, mas é assim, não, vamos fazer uma reunião para decidir. Então, assim, uma das grandes... Trabalhar na Ampere é bom por uma série de motivos, mas um é que eu faço muito pouca reunião, talvez o Gui faça mais reunião do que eu, mas a maioria das reuniões são desse tipo bom. E uma que a gente tem precisado fazer mais, e eu acho que podia até fazer mais, é quando os 3 sócios se juntam, porque a gente devolveu o coworking, cada um mora num pedaço da cidade, fica falando pelo Zap muito, pela videoconferência é melhor, mas então a gente vai para uma padaria de catraca, senta, fica lá 2 horas, então, aí o Gui, atualizando, aquilo tá assim, aquilo tá assim, então tá. E é meio isso que você falou da reunião que vocês tiveram, assim, cara, coisa que demoraria semanas, vai, vem, peraí, agora eu vou ter que sair, porque a gente senta ali e faz. E eu acho que a melhor reunião que a gente teve ano passado foi com a Netflix, o projeto que a gente fez com o Senna, nas reuniões de pré-produção, porque principalmente projetos, né, coisas que serão construídas, eu achei muito bom que foi uma reunião de pontos de vista, assim. Então, a Netflix trouxe o ponto de vista dela, eu preciso disso aqui, esse é o seu objetivo que eu preciso alcançar com esse projeto. A gente trouxe o ponto de vista criativo e a Fernanda Gentil trouxe o ponto criativo dela como apresentadora. Era a primeira reunião que ela estava fazendo com todo mundo, ela sentia assim, posso dar ideia? E a gente, claro, não, beleza, vamos assim. E aí, na união dos seus poderes, a gente fez um projeto super legal. Então, também tem isso de, vamos decidir o que vai ser o programa, vamos contar para vocês os, movimentos obrigatórios da ginástica olímpica, vai ter o elenco, vai ter assim, vai ter que durar tanto tempo, etc, etc. Tá bom, para cima desse objetivo, o que eu trago como produtora, o que a Fernanda traz como talento e a gente se usa. Então, trabalhar na Ampere tem muitas reuniões desse tipo, reuniões de pré-produção e tal, de criação, de pré-produção, que a gente se junta para criar coisa. É o meu tipo de reunião favorito. E é importante a gente pegar, por exemplo, no final de uma reunião criativona, assim, você tem que sair com próximos passos muito claros. Sim. A partir daqui você saiu com esse takeaway, aquela pessoa vai fazer tal coisa, tal pessoa vai fazer tal coisa. Vamos, né? Merchan aqui do Google, Gemini. Te amo. Nossa, Gemini. Depois da pandemia, a gente teve uma melhora absurda em como as reuniões acontecem. Porque assim, as pessoas gostaram de... não, porque agora tudo é reunião online. Gente, eu trabalhava em empresa gringa. Em toda a minha vida era reuniões online. Eu até tinha um coworking que a gente trabalhava aqui. Quando eu tava na Wise e eu trabalhei lá, quase 2 anos, e aí estourou a pandemia, e a minha vida já era muito online, porque meu time não tava aqui, meu time tava fora, tava ou em Nova York ou em Londres, ou meio perto o horário em Nova York, ou muito antes em Londres, então eu já tava meio acostumada a essa vida assíncrona.
Eu acho que isso foi muito bom, me ajudou muito a me adaptar quando bateu a pandemia. Mas a gente tinha eu acho que isso foi muito doido ver. A gente tinha uns sistemas meio rudimentares, assim. E a gente viu o ferramental melhorando muito. Por exemplo, levantar a mão numa reunião. Assim, eu não prestava atenção quão difícil é isso até ver surgir esse feature. Porque, sei lá, você tá aqui, principalmente a gente já tem conversado muito aí. Que episódio a gente tá? 16º. Olha aí, 16 episódios, mais de 16 horas de papos. E eu já meio que sei quando alguém vai falar. A gente tem esse… A linguagem corporal, né? E aí no online, às vezes você não tem isso. Então levantar a mão ficou chique, ficou educado, principalmente quando tem muita gente. O lance do Gemini agora com tirar as notas, gente, delícia. Nossa, a vida ficou tão mais fácil. Patrocina nós aí, Hugo. Esse momento foi uma ruptura muito forte em absolutamente todos os aspectos, mas no trabalho também, né? A gente trabalhava junto nessa época e a gente já tinha reunião para um caralho presencialmente todos os dias na empresa e daí, de repente, ficou online. Putz, foi de um dia pro outro, a gente teve que super se adaptar. E eu lembro com muita clareza que naquela época minha vida virou um inferno, porque de repente eu tinha, sei lá, 9, 10 reuniões online todos os dias. E a gente também trabalhava num lugar que tinha muito essa cultura de que todo mundo tem que participar de tudo, porque todas as vozes são importantes. Foi literalmente como surgiu esse episódio aqui. Exatamente, veio no daí. episódio anterior, você falando, mas a gente trabalhava num lugar com uma cultura de… essa é a pauta. E é foda, porque não é em todas as situações em que todas as vozes vão conseguir, ou mesmo tem que… Sim. dar suas opiniões. Não é em todas as situações que as vozes vão ser ouvidas. Por isso que é muito importante coisas do tipo, qual que é o objetivo aqui? Quem que vai tomar essa decisão? Isso é uma coisa que às vezes falta. Mas a pandemia… Uma coisa que é legal de ter podcast é que a gente pode pegar qualquer coisa e falar assim, precisamos falar sobre esse problemaço X. Mas por quê? Só porque a gente quer falar disso, entendeu? Porque a gente precisa de assunto. A cultura da reunião. Gente, você sai na rua, as pessoas só falam de reunião. As pessoas são loucas. Precisamos discutir Esse isso. problema é um Desculpa problema te interromper, real, de Cris. verdade. Assim, quantos amigos… É que eu não sei, assim, eu tenho muitos amigos trabalhando no mercado corporativo, né? É real um drama, sabe? Você chega a isso, 9 reuniões. Gente, depois de 4, meu cérebro já está, tipo, Sim. Total. derretido. Eu já não consigo mais ter carisma, eu não consigo prestar atenção, eu já tô, E não consegue tomar decisões com serenidade, porque isso já vira um tipo, gente, então, beleza, depois a gente continua a falar sobre isso, depois a gente vê, toma uma decisão meio merda, não sei. Mas Eu pago pra não ir, gente, pra dar minha opinião aqui, tipo, eu sempre prefiro não só fazer. dá ordem. Cara, e entender isso é muito importante, sabia? Tipo, eu acho que, por exemplo, eu como liderança, cara, eu tenho que olhar pro meu time e ver quem vai se beneficiar de ter reuniões e que precisa desse contexto. Tipo, eu tenho um perfil que gosta de conversar e trocar, e isso é muito importante pra eu ser melhor. Agora, eu sei que tem pessoas no meu time que não gostam de reunião. E aí você vai ficar forçando a pessoa pra estar numa reunião ela vai estar miserável. Aí. Não precisa, né? Ou na hora que ela tá precisando fazer outra coisa, que ela precisa se concentrar. Tem isso também. Porque a reunião é uma interrupção, ponto, né? Reunião é uma interrupção. Mas acho que esse é um ponto central da nossa conversa aqui, que é o quanto a cultura de reunião, de todo mundo tem que participar de reunião o tempo inteiro, não nos atrapalha para de fato conseguir trabalhar e colocar as coisas nos eixos no dia a dia. Que a pergunta que eu me faço nessa linha é se não vivemos numa sociedade trabalhista, né, num jeito de trabalhar onde fazer reunião é trabalhar. Onde, né, bullshit jobs, do David Graeber e tal, que a gente inventa justificativas de maneira inconsciente, mas a gente inventa justificativas para os nossos empregos, para as nossas importâncias, para as hierarquias. Então, um caso que eu sempre conto. Quando eu entrei no Facebook, eu entrei numa equipe criativa que tinha um diretor-geral do Planeta e ele tinha diretores geográficos. Um diretor, inclusive nos Estados Unidos, eram Costa Leste, Costa Oeste, Europa, Ásia e Oriente Médio, etc. Beleza. Eram, sei lá, 5 diretores. Aí tinha o diretor da América Latina, que era o meu chefe. Passou 1, 2 anos, a equipe foi crescendo e o chefão precisou promover pessoas. Mas já tinha todos os continentes do mundo já estavam tomados. Ele não tinha como inventar continente. Então ele começa a inventar, não, é um diretor de narrativas, um diretor de branded content. E aí, beleza. Aí, então agora temos 10 diretores. Aí continuou passando o tempo, então eu respondia para o diretor de branded content e um par meu era um cara chamado Adam, que era meu par. Ele fazia a mesma coisa que eu, nós dois respondíamos para esse cara. O Adam foi promovido. Então, eu agora preciso inventar uma diretoria para o Adam. Então, tinha eu, o Adam,
o chefe do Adam, E assim até chegar nasceu no o Mark The Office, Zuckerberg. com assistant to the regional manager. É isso, entendeu? Então eu fiz a conta disso, tinha, sei lá, entre eu e Mark Zuckerberg 8 pessoas. Porque a empresa vai crescendo. Cara, eu preciso promover esse cara, como é que eu vou fazer? E aí, o que essas pessoas fazem? Reunião. Eu preciso mostrar o que eu tô fazendo então. Então, uma cultura onde a gente confunde... deu até um... Eu tô arrepio. Gatilho. É isso, que o nosso trabalho é reunião. Mas eu acho que tem uma parada que a pandemia mudou muito, que é... E, de novo, eu não tô aqui defendendo o trabalho 100% presencial, eu acho que o regime híbrido é o melhor, porque é muito bom você ter um lugar para ir de vez em quando. Total, concordo totalmente. Mas eu acho que tem essa parada que, assim, quando você tá todo dia num lugar, tem coisa que você resolve no café. Vamos ali tomar um café, vamos conversar ali embaixo, vamos fumar um cigarro, sei lá. E aí, esse café, esse cigarro, esse negócio, virou um call de meia hora. Então, assim, o intervalo que você teria, que você responderia seus e-mails e não sei o que, faria, sei lá, mexeria naquela planilha que você precisa mexer, vira um call de meia hora. Mas, e aí você vai botando calls de meia hora, quando você vai ver, você tem 8 horas de reunião preenchida se não tiver mais. Mas eu acho que esse é o lance de ter propósito nas reuniões, sabe? O call de meia hora só existe porque algum bonito não está respondendo a mensagem. Tipo, você mandou um Slack, você mandou uma mensagem no WhatsApp e a pessoa deveria te responder, ela não tá te respondendo, então você chama ela para um call de meia hora. Absolutamente de acordo, mas aí a empresa precisa ter uma cultura, tipo, precisa vir de cima uma cultura para que as pessoas evitem esse call de meia hora para falar uma coisa que resolveria em 3 minutos tomando café. Eu vou ser contra vocês nesse ponto. Porque o que acontece? E eu aprendi isso com o meu grande ídolo Cory Doctorow, que ele falou assim, eu não dou entrevista por e-mail. Porque entrevista por e-mail, você me manda 5 perguntas, eu vou demorar um dia inteiro para responder e você vai escolher mas ele podia mandar no ChatGPT, né? Agora tem ChatGPT. Meio parágrafo. Então é uma relação completamente desbalanceada e assíncrona. Então, você me mandou um Slack lá. Cris, preciso do plano de ação 2026. Você gastou 30 segundos para escrever essa mensagem e eu vou passar uma semana fazendo. Nisso, a HIA mandou mais 30 segundos de mensagem, o Gui não sei o quê, o cara, o cliente, não sei o que lá. A reunião, horrível, somos todos contra a reunião, mas ela fala assim, então você vai ficar meia hora, vale meia hora do seu tempo a gente sentar para decidir o plano de ação de 2026? Então, beleza. Então, é um jogo de poder nesse sentido de que, cara, é fácil você me jogar demanda, aí eu também vou jogar uma demanda para você. Então, o Slack, adoro o Slack, a gente era muito fã do Slack lá no BuzzFeed e tal, mas é isso, o Slack eu joguei e saí correndo. E alguém vai ter que executar e começa a cair nisso. Mas aí eu acho... Gente, eu sou muito fã de comunicação, desculpa. Eu tô entrando num momento muito feliz agora. Tipo, eu tô aqui empolgada real. Porque, cara, é isso que você tem que pensar quando você tá pensando em comunicação interna. Assim, o que é o objetivo do Slack? O objetivo do Slack é conversacional. As pessoas até fazem um uso muito equivocado dele de documentação. Ele não é uma ferramenta pra isso. Você tem que ter uma ferramenta de documentação. E, por exemplo, pra você gerenciar as demandas, você tem que ter um assistente para gerenciar demandas. Até é legal você ver essas ferramentas evoluindo, porque elas vão, por exemplo, o Notion foi colocando várias coisas nesse sentido. Eu adoro o Asana. Porque é isso, tipo, você me passou essa demanda. Deixa eu te mostrar todas as demandas que eu tenho, para você entender quais tem. E eu adoro sentar para conversar com o meu time, pra gente repassar, às vezes, as demandas e eu ajudar eles a priorizar o que é importante ou não. Então é isso, tipo, não é só jogar e falar, faz aí, e aí fazer em meia hora uma coisa. E eu acho que até, por exemplo, briefar é uma coisa que precisa ter tempo. Eu gosto de ter reuniões de briefing. Dá pra fazer isso com formulários, com assíncrono? Dá. Mas eu acho que tem nuances no briefing da comunicação que é importante a gente pegar. Eu gosto de sentar. Agora, tem coisas e coisas, assim. Eu não colocaria no mesmo balaio, tipo, mandar uma mensagem pra gente trocar uma ideia. Porque eu acho que o ponto que o Gui tava trazendo é essas reuniões de tipo, puta, você fez aquele negócio? Puta, você viu aquele negócio? Vamos ver isso aqui. Que é aquela faísca, né? Não, mas o famoso, você tem 10 minutinhos pra gente conversar? Eu sou a rainha de fazer isso, desculpa, galera. Tem uma história que uma gringa, uma estadunidense, ou ela é canadense, enfim, uma norte-americana veio ao Brasil, ela tá no Spotify hoje. E ela passou acho que uma semana no Brasil, no Facebook Brasil, e ela virou pra mim e falou assim, me pareceu legitimamente animado, falou assim, Cris, você hackeia o almoço. Aí eu assim, como assim? Você usa o almoço, cada dia você almoça com uma pessoa diferente, você está pescando oportunidade, você está fortalecendo relações, sei que. Aí eu falei assim, cara, isso chama Brasil, isso chama América Latina. Não sou só eu, tá todo mundo fazendo isso. E aí, na hora que eu falei isso, ela falou, tá,
eu fico no escritório de Nova York do Facebook, que tem acho que 5 vezes mais funcionários do que o de São Paulo, e os refeitórios são do mesmo tamanho. A galera nos Estados Unidos vai no refeitório, pega a comida, volta pra mesa. E os brasileiros ficam 1 hora no refeitório socializando, beleza. Mas ela, não foi eu que falei, ela viu assim, eu vi você fechar um job no almoço, conversando com o cara. Mas então isso meio isso do café e tal. É uma coisa muito estadunidense, eles não tiram hora de almoço. O almoço Isso. é na frente, sentado na frente, você come um sanduíche, uma salada, um noodles, whatever. Aqui inclusive, acho que tá dentro de direito trabalhista, né? A gente tem hora de almoço, ponto. Brasil, galera, soberania nacional. Superpoderes. Mas tem essa coisa de encontrar. E aí você vai pegar livros da Pixar e não sei o que. Não, a gente facilita os encontros inesperados nos corredores e tal. Eu acho isso muito importante. Eu gosto de usar isso. Quando migra para o virtual, a gente no BuzzFeed até tentou criar dispositivo. Galera, no café da manhã vai estar aberto aqui, não tem pauta, é só assim. Porque tinha muita gente que morava sozinho e tal. Mas uma coisa que aconteceu na pandemia, não só em reunião, mas como no processo de trabalho inteiro, todo mundo começou a fazer gambiarras de como é que eu reproduzo em casa a mesma coisa que eu fazia no trabalho. Então, assim, a reunião por Zoom é diferente da reunião presencial, mas é o que temos, então vai abrir o Zoom. Começou a lançar ferramentas de post-it virtual. Sim. Como é que eu colo o post-it na parede? E aí, se você... Para mim, o principal problema de reunião é que, na verdade, é isso acontecendo desde antes da pandemia, muitos anos antes, que é tudo cercado de boas intenções, mas existiam empresas pequenas, onde a gente sentava e se resolvia, a empresa vai crescendo, a gente vai tentando inventar jeitos. Então é reunião de alinhamento, é não sei o quê, e no final a gente está com um sistema completamente inútil e quebrado e tal, porque lá atrás fazia todo sentido todos os sapateiros sentarem uma vez por semana, sabe? Então é isso, a pandemia forçou também esse choque de falar, cara, precisa reunião de alinhamento, precisa de sei lá o quê, será que botar uma inteligência artificial no Slack, não sei o que lá, é olhar para o processo e falar, cara, não precisa ser desse jeito, a gente só está fazendo assim porque sempre foi assim. Mas isso leva a um outro ponto, que é o quanto vocês acham que esses excessos de reuniões que a gente tem em alguns momentos da vida também estão ligados a uma insegurança corporativa, que a pessoa pode ou não poder, ou não querer, ou não conseguir tomar uma reunião sozinha, então fica delegando, sabe? Não, vamos todo mundo falar sobre isso aqui, porque assim eu não preciso resolver isso sozinho. Eu acho que é muito relacionado ao ponto que o Cris estava falando, assim. Em algum momento isso fez sentido, assim. E, em geral, quando eu entro eu lembro que uma das primeiras coisas, inclusive, que eu fiz com comunicação interna, porque eu sou jornalista, trabalhava com PR ali, muito mais falando com imprensa, e em algum momento, quando eu comecei a trabalhar com startups, eu olhei aquela bucha. Sabe quando você olha e fala, vixe, vem aí, né? Eu lembro que a primeira coisa que eu fiz na empresa que eu entrei foi participar de uma reunião all hands, que é todo mundo da empresa vai pra saber tudo da empresa. A empresa, na época, tinha umas 200 pessoas. Tinham, 50 na reunião. Aí eu falei, tá, essa é a reunião que todo mundo tem que saber tudo que tá acontecendo na empresa e só 1/4 da empresa está aqui. Tá bom, beleza. Aí o problema foi se agravando, porque essa empresa foi crescendo. E a gente começou a ver que o problema estava em a reunião ser na segunda de manhã. Porque se na segunda de manhã seria teoricamente ótimo. Começar a semana alinhado com tudo que estava acontecendo. Isso funcionava quando eram 10 pessoas. Quando começou a crescer, e aí a gente viu coisas como o time de atendimento tava nesse momento de troca de turno, então era o pior horário para eles. Enfim, tinha uma porrada de coisas, de nuances e complexidades que surgiram, que as pessoas só mantiveram o mesmo formato e não pensaram nisso. E eu acho que quando o problema se agravou, a gente sentou pra conversar e construiu até um squad pra pensar como a gente resolveria isso. A gente fez um makeover total dessa reunião, mudou pra quarta tarde. E, cara, realmente mudou muito o engajamento das pessoas nessa reunião. E aí é isso, olhar e falar, qual o conteúdo que a gente vai trazer aqui? Como que eu faço pra essa reunião não ser um e-mail? Qual que é o objetivo dessa reunião? Eu quero que todo mundo esteja na mesma página com as principais coisas da empresa. Então vai ter que ter alguém pautando essa reunião. Então, mas aí você falou uma coisa que é importante. Pra reunião não ser... Alguém tem que organizar o que vai acontecer nessa reunião. Sempre, assim. Não é assim, vamos marcar um papo aqui, aí a gente... Não, alguém, tem que ter alguém. E geralmente é quem puxa a reunião. Bom, eu tô pedindo essa reunião, porque nessa reunião a gente precisa decidir isso, precisa acontecer isso e tal. E aí, sei lá, pode ser uma coisa simples, assim, mas um planinho, beleza. A gente vai chegar, vai falar disso, e sair com coisas decididas e próximos passos. Alguém tem que fazer isso, porque senão a gente entra, citando o que a Gaia falou assim,
essa questão da insegurança que as pessoas têm, não é só de decidir. É disso, assim, de ficar com medo de ser percebido como uma pessoa que não tá prestando atenção, que não tá nem aí, sabe? E aí isso pode complicar a sua situação dentro da empresa. Então, você junta tudo isso e aí você tem reuniões em que as pessoas falam e nada é decidido. Sabe uma coisa cultural muito louca? O Google tem uma regra que você pode levantar e sair da reunião nos primeiros 10 minutos. Tipo, você sentou na reunião, você viu que você não vai agregar porra nenhuma ali, você levanta e vai embora. E isso é cultural. Então, assim, cara, tipo, e eu acho que, por exemplo, pensando em América Latina, todo mundo fica com vergonha. Sabe aquela hora que você fala, puta, eu nem precisaria estar aqui, mas eu não vou levantar pra não ser rude? Aí você abre o computador, você pega o telefone. Funcionaria E aí você é bem mais demais rude aqui vezes no Brasil. 5. Isso daria rude, super certo aqui no Brasil, hein? Mas Isso- tem empresas que aboliram reunião, né? Vocês já viram isso? Não. Eu não sei como lidar. Eu não Ah, sei como lidar. Basecamp, por exemplo. Devem Como é ter que é? outros Eles têm também. vaga aberta? Como é que é? Ao mesmo tempo que eu amo, eu fico desesperada. Não sei Mas é dizer. que eu acho que tem... Ali, provavelmente, tem uma cultura interna que compensa isso de outras formas. No nosso dia a dia, por exemplo, não tem como. Eu literalmente li o livro da Basecamp que fala sobre isso. É importante dizer uma coisa muito importante. A Basecamp, o produto Basecamp, a gente usava o Basecamp, Sim. é um produto para você não ter que fazer reunião. Então, tem um quê de marketing nisso aí. O nosso produto é tão bom que na nossa empresa não precisamos Não tem fazer reunião mesmo? reunião. Não sabemos. É uma coisa importante que é importante falar. Tá. Assim. Uhum. E tanto o Basecamp quanto o Shopify são empresas de desenvolvimento de software. Então, assim, são empresas de programadores, onde o grosso do trabalho é sentar na frente de um teclado e escrever linhas de código. Então, existem não só ferramentas técnicas que diminuem a necessidade de reunião, como é um trabalho que, se você interromper a pessoa, fudeu. É tipo, a comparação que eu faço é com maratona, assim, como é que eu sempre esqueço, o maratonista brasileiro, a Vanderlei Cordeiro. Ele estava em primeiro, o padre maluco puxou ele pro canto, ele ficou tipo 15 segundos parado, voltou a correr muito menos. rápido. Ele terminou em Terceiro. terceiro lugar. Eu Ele amo não que o perdeu Gui lembra 15 segundos. tudo. O Gui, momento esporte. Ele não perdeu 15 segundos, porque ele ia escrever texto, escrever código e trabalho criativo, é isso. Você interrompeu, você ferrou a produtividade da empresa. Então, a empresa sacou que ela não precisa fazer isso. Mas você perguntou de pessoas inseguras, mas marcar reunião, eu acho até legal a pessoa reconhecer que eu não sou capaz de tomar essa decisão, me ajudem aqui, mas até repetindo o que eu já falei, acho que é mais, e a pandemia escancarou muito isso. Se não tiver reunião, eu não preciso estar aqui. O meu emprego é gerenciar e microgerenciar as pessoas, é marcar reunião, é cobrar, é fazer reunião de cobrança. E aí, pegando carona também no que falou agora de sair no meio da reunião, que no Brasil não daria certo, no mundo e no Brasil, reunião é poder. Eu tenho outra memória forte da época de Facebook. A gente teve uma reunião com o marketing de uma empresa gigante, global. Era uma galera numa sala de reunião. Deu uma hora, alguém bateu na porta e falou: essa sala de reunião é minha. A gente, funcionário do Facebook, instintivamente pegou, começou a recolher as coisas, e o cliente, diretorzão de marketing, Latin America, não sei o que lá, ficou puto. Falou assim: como assim? Não, vamos ali na varanda. A gente continua a reunião na varanda. Cara, eu sou o diretorzão da empresona. Como que não tem uma sala de reunião para mim? E porque é isso, é status, é poder. Eu não faço reunião em pé na varanda. E a gente, cara, você quer ver uma parada que passa por cultura de empresa? Eu lembrei desse papo agora. Uma vez a gente estava fazendo um filme publicitário para uma grande marca de cosméticos. E por uma grande coincidência, enquanto a gente estava no processo de produção, minha esposa foi trabalhar nessa empresa em outra área, não tinha nada a ver com o filme que a gente estava fazendo. E nessa empresa tinha uma coisa que assim, quando eu escutei a primeira vez o termo, eu falei: isso não pode ser sério. É hierarquia horizontal. Que você não tem pessoas... Basicamente, assim, não tem uma pessoa que... Depois que todo mundo fala, a gente vai fazer isso. Tudo tem que ser decidido por comitê de Startup, pessoas. eu adorava isso no Não, começo. É, Eu chamo de- utopia que chama. não, eu chamo de empresa Waldorf. E aí, Né? exato, construtivista. E aí, isso num set de cinema é absolutamente inviável, assim. Só que daí, o que acontece? A gente estava fazendo... trabalhando numa empresa Waldorf. A gente mas estava enfim. fazendo um filme que... Eram 4 filmes que a gente ia gravar em 4 diárias. A protagonista desses filmes era uma influenciadora, mulher e tal. E aí acontece que no primeiro dia,
a gente tinha 5 pessoas dessa empresa, 5 mulheres dessa empresa, decidindo o figurino do talento. Cara, Nada assim, acontece. não, assim, Nada, não sai do lugar. Cara, assim, e aí o primeiro dia foi caótico por conta disso, e aí o diretor, no começo do segundo dia, virou para 5 pessoas da empresa e falou assim, escolhe uma e ela que fala, porque não dá. Não dá. E assim, elas estavam fazendo reunião para decidir cada peça. No caso, é um problema de cultura da empresa, que não tem uma pessoa que bate o pé e fala, não, a gente vai fazer assim. Cara, como é que você... E aí é isso, assim, nessa empresa minha esposa ficou lá 1 ano e pouco, e cara, é isso, passava o dia em reunião, em que você não tinha... Que é o lance às vezes você não tinha uma pessoa, um superior, que você... Assim, não, peraí, mas esse assunto... Cara, se o superior é o Cris, eu vou bater todos os assuntos com ele. Lá era assim, não, se é pra falar disso é com fulano, se é pra falar disso é com a fulana, e aí, cara, é inviável, assim. Eu sou contra startupeiros, eu sou bastante, né? Mas eu também sou um pouco, tá, gente? Então eu vou defender, eu vou defender aqui, tá? Eu já trabalhei em empresas que tinham essa pegadinha mais Waldorf de flat, estrutura flat, que ninguém manda ninguém. Mas eu acho que não é ninguém manda ninguém, no sentido de você não tá reportando pra um diretor, assim. Não é que tem alguém que só porque tem um cargo vai mandar em você. Mas você tem que ter clareza, e eu acho que isso é importante, nas funções. Então, por exemplo, a estrutura de squads. Squads são grupos multidisciplinares que se uniram em prol de um objetivo. Então, a gente vai fazer um podcast. Então, nós 4 estamos na mesma coisa. Mas a gente vai fazer um podcast. Quem vai ser o responsável por fazer a pauta? E, normalmente, na estrutura de squad, você tem um squad lead. Esse squad lead não é chefe de ninguém. Mas ele é responsável por tocar o bumbo. Porque o resultado é ele que vai ter que reportar pra liderança. Então, você vai ter que, tipo... Vamos lá. A Gaia vai ser squad lead e ela vai ser responsável por garantir que essa gente toda, cada um tá fazendo o seu trabalho. Então, aí você cria uma estrutura de, o squad... pessoas de áreas diferentes, unidas, alguém vai mandar, alguém vai organizar, tocar o bumbo para que a coisa caminhe. Cata, na teoria, eu acho lindo. Mas assim, eu também. Principalmente numa empresa grande, onde você começa a ter uma entrada e saída de pessoas constantes, eu acho assim, e é uma empresa muito grande, sei lá, estamos falando de mais de 1.000, 2.000 funcionários. Não dá, porque Não, assim, tem chega uma hora que, assim, beleza, tem que ter alguém que fala assim, não, então já que ninguém concordou, então eu vou chamar aqui no peito e vou falar, é isso que eu acho que a que gente tem que ter fazer. o squad lead, sabe? E eu adoro esse tipo de estrutura, porque pra mim, ele tira o maior problema que eu sempre vi nas empresas, que é a criação de silo. Por que normalmente tem muita reunião? E eu já lidei isso bastante, assim. Eu trabalhei numa empresa que tinham 30 pessoas, que tinham um volume de reunião desproporcional. Porque a estrutura da empresa, e aí foi muito louco ter que mostrar pro CEO que o problema da empresa não era um problema de comunicação. Aí o CFO da época falou assim, tudo é um problema de comunicação, nada é um problema da comunicação. Porque não era uma questão minha, não era eu que ia resolver o problema de comunicação, era um problema de estrutura. A estrutura estava em silos, então engenheiro falava com engenheiro, marketing falava com marketing, ninguém se falava. Aí eu falei, gente, a gente precisa criar algum jeito de trocas, porque tá todo mundo se falando aqui, e aí tá todo mundo fazendo aqui, ninguém se fala e tá dando mó BO, e ao mesmo tempo tava se criando uma camada absurda de reuniões. Eu entendi. O que você tá falando, isso me lembra um motivo que eu gosto tanto de design sprint, porque é isso. Todo mundo, uma semana ou um dia, na mesma sala, cliente, produtora, criação, né, os que eu faço normalmente são de publicidade, mas não tem isso. Cara, é grupinho, né? Grupinho de trabalho da escola. Não, entendi. Você não precisa me explicar a ideia, porque eu tava lá quando a gente criou. E aí eu penso que, no fim, parte da confusão, para usar termo técnico de programador, é trabalho síncrono e assíncrono, né? Estamos na mesma mesa, tem coisas que são melhores feitas com a gente na mesa em tempo real decidindo, e tem coisas que, cara, eu te mando um e-mail, você vai, você pensa, você pesquisa, você volta, você prioriza, e a reunião, quando dá errado, é porque isso tá cruzado, é usado uma reunião para uma coisa que deveria ser, tipo, essa reunião deveria ser um e-mail, uma coisa assíncrona, e uma coisa, acabei de pensar, que é um jeito perfeito para fazer um merchan. Ele teve um insight agora. Fazer um merchan meu aqui, que quando esse programa for ao ar, estará à venda a nova turma do Apresenta Show, meu curso de como fazer apresentações. Momento público. Contar histórias no mercado corporativo. E eu vou dar para você que está vendo sobre isso aqui, uma das coisas que as pessoas... É uma síndrome de impostor enorme minha, porque eu acho óbvio, mas quando as pessoas escutam, elas falam, nossa, só isso já valeu o curso. Que é o poder do documento chamado Leave Behind. Ou, na verdade, são 2 documentos. Você falou silo, eu lembrei.
reuniões não acontecem isoladas no vácuo. Eu posso mandar um documento antes da reunião. Não, pera, a gente faz isso direto. Ó, tá aqui. A reunião é para tirar dúvida do documento, é para sei lá. E um documento depois. Então, essa planilha aqui não precisa, tá? Eu vou mandar essa planilha para você depois. E a galera chega na reunião achando que a reunião ela é a única no universo. Então, eu vou ter que explicar todo o contexto para você. Então, 10 minutos da reunião explicando o contexto. Aí eu vou abrir todas as planilhas. A pessoa, não, essa planilha... Aí, dobrando a aposta do Merchan, as 10 primeiras pessoas que compram um curso ganham uma mentoria de 1 hora comigo. E uma mentorada minha trabalhava numa empresa, ela falou, cara, eu tinha um chefe que ele pedia para mandar esse documento antes e ele várias vezes cancelou a reunião, que falou, entendi, li o documento, não tenho dúvida nenhuma, toca pau. Olha perfeito, que chefe maravilhoso do ano. isso. Literalmente, a reunião foi um e-mail, pronto. E aí o cara saiu, entrou um chefe no lugar que era o contrário. Não me manda nada, eu quero ver tudo na reunião. E essa confusão de sincronicidade e assincronicidade de, cara, leia isso aqui com calma, você vai ter tempo de pensar, acordando de assim, caraca, eu preciso perguntar pra Cata na reunião e tal. E não é só... Você anota, tipo, o que eu quero saber nessa reunião. Isso. Cara, não é isso. vou, cara, reunião não é preciso ir. trabalho. E eu acho que isso é uma coisa muito difícil, até pra eu assimilar, tá, gente? Tô aqui falando do alto da minha, tipo, nossa, como... Não, eu também sofro com minha agenda até hoje. Já ouvi de várias lideranças dicas de como diminuir, porque eu acho que quando você chega num cargo de alta liderança, é foda, gente. Tua vida vira reunião, assim. E eu acho que é difícil você entender que o teu papel é muito mais sobre alinhar as pessoas e garantir que tá todo mundo seguindo a mesma direção do que necessariamente... Eu tava vendo... Vocês já viram aquele negócio da Wire de entrevistas que eles fazem, tipo... A pessoa entra no Google, no Reddit e vai, tipo, respondendo? Eles fizeram isso agora com startupeiros. Eu tô... I live, gente. Eu tô, assim, amando. E eu vi um muito bom dele falando, mas o que um CEO faz? E é isso, assim, tipo, o que um CEO faz? Reunião. Tipo, reunião, é isso. Mas não num sentido de, tipo... É isso, você tem que alinhar as pessoas. Você tem que garantir que tá todo mundo seguindo no caminho que precisa ser seguido. Então... A vida vira reuniões, mas reunião é trabalho. Mas reunião é trabalho não no sentido de que eu tenho que só colocar um monte de coisa na minha agenda e olha como sou ocupada. Acho que não, essa Então, não, mas- é longe a ideia. Mas aí tem uma outra coisa que então precisa fazer uma separação. De fato, quanto mais você sobe, o seu trabalho passa a ser muito mais relacionamento do que de fato sentar na frente do computador Sim. para fazer coisas. Então, nesse caso, o seu trabalho é basicamente falar com as pessoas em reunião, em almoço, em calls e etc. O problema, o que a gente está falando aqui, é a galera no chão de fábrica, que passa o dia pulando de call em call, chega às 6 horas da noite, tem Tem que 43 e-mails e planilha, e não sei. Esse é o problema, assim, porque de fato, quanto mais você sobe na carreira, seu trabalho passa cada vez mais a ser relacionamento que você faz falando com as pessoas em reunião, calls, almoços, viagens, etc. O problema é a galera lá embaixo, que passa o dia com a sensação de água aqui no nariz, porque é isso, a hora que dá 6 horas, a sensação é que você tá esgotado, seu cérebro tá escorrendo pela orelha e você ainda tem um caminhão de E coisa pra fazer agora que você é não hora fez. de E trabalhar agora de eu vou verdade. começar a trabalhar, e daí eu vou trabalhar até 10 da noite. E aí é e um vou lance trabalhar mal. difícil, gente. Priorizar, saca? Pra mim, assim, o maior desafio de trabalho na vida é como eu priorizo o meu tempo. Esse é o melhor uso do meu tempo. Eu deveria estar nessa reunião. Como eu faço... Porque, assim, tem um lance curioso que é, o colaborar. Putz, às vezes, estar numa reunião que você nem deveria estar, pode surgir uma coisa legal, ou o café. Mas é isso, esse é o melhor uso do meu tempo, porque você tem um outro perrengue gigante pra entregar, então não esteja aqui, vá embora, faça outra coisa. E eu acho que a obrigação de estar nos espaços é difícil, sabe? Pra mim é isso, assim, criar culturas em que você força a galera a estar nesse lugar, aí você faz a galera surtar, chega no final do dia surtando, não consigo respirar, ainda tem que trabalhar. Mas tem a história que a gente contou no episódio anterior, que gerou esse aqui, que é o inverso. A pessoa fala assim, eu quero estar em todas as reuniões... Porque eu quero participar. Quero participar, quero que minha voz seja ouvida, quero entender Sim. e tal. Então, E isso não parte de um mau lugar. Pelo não, contrário, nada do que a gente está falando aqui parte de um mau lugar. Mas é isso, a pessoa falar, eu preciso estar na reunião, para me mostrar importante para mim mesmo, para mostrar para os outros, para dar minha opinião. E porque todos nós aqui, provavelmente todo mundo que está ouvindo, trabalha com a cabeça, trabalha com ideias e comunicação, enfim, que trabalha, não aperta parafuso. Então, todo mundo se acha criativo, com ideias geniais, com pontos de vista super importantes. Então,
Se eu estiver naquela reunião, eu vou mostrar para as pessoas como eu sou genial. E assim, não tô zoando ninguém. Eu faço isso e fiz isso a minha carreira inteira e provavelmente fazia mais ainda quando eu era novo, assim. Não, eu vou chegar lá e com uma sacada genial eu vou resolver todos os problemas. Então eu preciso estar em todas as reuniões. Aí às 8 da noite eu começo a trabalhar botando em prática. E é a receita do desastre. Sabe como eu lidaria com essa situação? E eu acho que eu também já tive do outro lado, de tipo, ter que brigar pra estar em reuniões. Mas aí eu acho que tem que vir, gente. E é isso, você tem que trazer pro racional. Por que você deveria estar nessa reunião? Me fala por que você acha que você faz sentido nessa reunião. Qual que é o lugar que você vai ocupar? Ou por que é relevante você estar nela? Ah, porque eu quero ser ouvido. Que ponto de vista você tem que é diferente dos outros que é importante? Quando eu tava em reuniões com liderança, é muito normal a comunicação ser colocada meio pra lateral, assim. Tipo, a galera tá fazendo produto, 1000 coisas rolando, não sei o quê. Aí depois que tá tudo pronto, alguém chega pra mim e fala, agora comunica isso aqui. Aí você olha e fala, isso aqui vai dar merda. Ó, tá vendo isso aqui? Não dá pra comunicar assim, isso aqui vai dar errado. Aí todo mundo se olha e fala, puta, vou ter que refazer. Se tivesse me colocado antes, aí você não precisaria ter que refazer. Olha que bonito, não é mesmo? Então, tipo, mostrar pras pessoas quando é importante o teu ponto de vista, quando é essencial você estar ali, quando você traz uma coisa pra mesa que é relevante, é um contexto. E eu acho que reuniões, em geral, tem que partir de quais são as vozes que são essenciais de estarem aqui. Quais são as pessoas que precisam, não é pra tomar todo mundo junto uma decisão, mas cada um vai trazer um contexto que vai agregar pra pessoa que toma a decisão. Mas aí acho que mas nesses contextos que a gente estava chamando de empresa mais Waldorf, o que rola é, como assim você tá querendo que eu justifique a minha presença aqui? Eu sou um ser humano. Eu tenho voz, eu tenho voz, todas as vozes. E assim, em trocentos espaços no mundo, de fato, todas as vozes são importantes. Muitas vezes nas decisões corporativas, não é. Mas não dá tempo, não tem agilidade de empresa. Eu lembrei agora de uma história, eu trabalhava numa produtora, a gente tava fazendo um filme publicitário para um cliente. Eu adoro tinha essa história de filme que você traz. E tinha uma outra equipe, de um outro diretor, que a gente fina pra cacete, fazendo um filme manifesto para uma marca de cosméticos. E aí, cara, era um filme que falava da pluralidade de corpos e tal, das mulheres e não sei o que e tal. Então, assim, era um filme muito complexo, muita gente, né, você tinha que ter diferentes perfis físicos de mulheres e tinha um texto e, enfim, toda uma parada assim e tal. E, cara, foi um parto, porque eu lembro que a gente tava trabalhando junto com as duas equipes ali e os caras sofrendo horrores. Cada hora alguém do cliente ou da agência tinha uma ideia e tal, não sei o quê. E aí, cara, os caras foram lá, fizeram um filme e tal. E eles já tinham discutido alguns assuntos muito tempo com a agência, com o cliente e tal. E aí, quando eles foram apresentar o filme, e eu lembro do cara me contando isso, o cara não fumava, ele tava me contando com um cigarro na mão, o diretor do filme, assim. Mas, tipo assim, ele tava aliviado, puto pelo que aconteceu na reunião, mas aliviado que aprovou, que aí ele tava contando que, cara, ele foi apresentar no cliente, a empresa muito grande, e tinha a mesa sentada, e tinha fileiras de cadeiras atrás, ao redor da mesa, um clássico. e tal. E aí eles apresentaram o filme, e a hora que acendeu a luz e tal, a primeira coisa que ele escutou, assim, uma voz atrás dele, tipo, uma pessoa fez um comentário, por que não fez assim? Que foi uma das 500 discussões que eles tiveram. Ele olhou pra trás e falou assim, quem é você e por que você só tá falando isso agora? A gente já discutiu isso. Mas e a pessoa era tipo diretora de não sei o que da empresa, assim, sabe? Mas é isso, assim. Aí os caras, na hora de aprovar o filme, eles chamam 500 pessoas do cliente. E aí, cara... A gente viu isso aí na foda, Ampere, né? A gente usa aquela ferramenta da Adobe Frame.io para você ver o vídeo e ficar botando comentário. Aí a gente fez o projeto e tal. Acho que o projeto chegou aí ao ar, ou estava prestes a ir ao ar, aí tipo entrou um funcionário novo... Devem ter dado a senha. Um estagiário. 6 meses depois, o projeto estava pronto e tal. Aí um dia eu comecei a receber notificação de uma pessoa X comentando. Eu falei, fudeu, não vai pro ar. Porque é um projeto que a gente fez e tal, não sei o quê. Falei, caralho, quem é essa pessoa, né? Aí... chamei e eram os comentários assim, aqui cortar isso, acelerar, era mudar tipo falando, faz coisas. A trilha tá baixa. Aí eu chamei o pessoal do cliente, falei, olha, enfim, a gente tá com o projeto pronto, vocês estão parece que vai estrear daqui 10 dias, porque ele ficou parado, porque estavam colocando no pipeline de lançamentos e tal, não sei o quê. Aí eu falei, olha, eu tô recebendo esses comentários aqui, eu não sei quem é o fulano, eu precisava... Aí o cara olhou e falou, quem que é? Daí eu dei um print no nome, o cara virou pra mim e falou,
O estagiário, ele começou aqui semana passada, alguém falou, escuta lá, vê o que você acha, sabe? Tipo, E ele tá pra dar o que achando. fazer, e o cara metendo comentário, tipo, corta isso. Ah, mas a gente que trabalha com texto, isso também acontece. Porque todo mundo Muito. comunica, Isso, né? isso. Todo mundo sabe comunicar, todo mundo sabe E escrever. assim, quem é você pra falar que o ponto de vista do estagiário não é importante? Isso. Todas as vozes importam. Grandes momentos. 2 grandes anos e momentos. meio fazendo projeto, o estagiário chega, senta na janela e começa a Acho que tem que comentar. acelerar esse trecho Gente, aqui. mas aí é isso, assim, eu sou a pessoa que vai falar assim, tipo, não. Tipo, sabe, Não. a coisa que eu mais fico feliz Mas é é quando eu importante consigo ter a declinar. pessoa que fala não. É, É. importante ter a pessoa que fala sim e a pessoa que fala não. Mas escuta, eu queria pedir pra nós aqui, depois desse papo todo que a gente teve, queria pedir pra cada um trazer Dar as mãos. e falar, não vamos mais fazer reunião hoje. A gente tem reunião à tarde. A gente tem reunião hoje. Mas a gente tem uma reunião que a gente faz toda semana, que é a reunião de equipe, que ela é muito importante, às vezes ela é muito longa, mas ela é muito importante porque trabalhamos remoto. E a gente precisa ter um momento, um único momento da semana, que tá todo mundo junto pra gente saber o que tá todo mundo fazendo, o que tá acontecendo na empresa. Mano, Porque senão o que acontece é que chega cliente, que o outro nem sabe, mas que cliente é esse? Ah, nós conversamos sobre isso. Então, assim, esse é o tipo de reunião que tá bom. Às vezes ela é comprida, ela é na sexta-feira, tá todo mundo cansado. Mas todo mundo também entende que não, ela é importante acontecer. E essa é uma reunião que é importante que todo mundo participe. deixa eu contar por que essa reunião é muito bom isso. Porque agora deixa eu trazer insights do porquê ela existe, porque ela é assim. Ela é uma reunião, gente, que tipo, tem um slide de cada cliente, numa pegadinha, assim, gente, startupeira, né? Então, numa pegadinha meio Kanbans ali, tipo, done, blockers to be done, assim, coisas que vamos fazer. E ela é uma reunião que eu morro de medo o tempo inteiro de que essa reunião poderia ter sido um e-mail. Porque ela poderia muitas vezes ter sido um e-mail. Tipo, você só bateu o olho. Mas o que eu acontece? acho que não, mas depois eu explico. Então, mas por que ela não é um e-mail? Porque a gente tá tão preso no dia a dia que você parar pra, tipo, se você só mandar ela por Slack e falar, ó, é isso que tá acontecendo no cliente, nem todo mundo vai ler. Isso. Exato, E eu acho que tem uma coisa nela que Exato. tá implícita, que é muito que é muito engraçado. É muito menos sobre os outros saberem o que tá acontecendo você saber o que tá acontecendo em todos os clientes, mas as pessoas sentirem que elas não estão sozinhas nesses barracos, saca? Boa. Tipo, você olhar pra um cliente e ter perspectiva de tipo, isso tá rolando no outro também. Puta, tá difícil aqui também no outro. E de repente a gente juntou várias dificuldades e pensou numa solução pra todas elas. Então, é uma coisa de colaboração também, em certa medida, sabe? E ela é longa, eu vejo várias vezes o time ficando E é na cansado. É Cara, na sexta. e ela Reunião era de na sexta segunda. não é bom. E eu deixa eu falar, ela era na segunda. Por que era uma merda porque ela era na segunda? Porque dava uma sensação de que a semana não começava enquanto ela não existisse. E aí, se por alguma razão não tá todo mundo. Exatamente. Tem uma galera que vai buscar, tipo, e a Bit a gente é muito paz e amor, assim, a gente sou muito anti-empreendedora. Cara, não tem horário de entrar e sair. Tem gente que vai levar os filhos pra escola de manhã. E aí, putz, fazer uma reunião muito, muito, muito cedo na segunda-feira, primeiro que eu não permito, porque eu não faço reunião antes das 10 da manhã. Eu falo pras pessoas, você quer fazer uma reunião comigo antes das 10? E é uma coisa que a primeira coisa, cliente, você quer fazer uma reunião comigo antes das 10? Esteja ciente que não seria a melhor versão de mim mesma. Posso estar lá. Tem Vou uma reunião entregar? com a Não vou Cata semana entregar. que vem às 10. Então, Não, às 10 tá bom. E é com café. E é com café. É importante. Isso é muito importante. E aí o sim que é na sexta, por quê? Porque sexta é um dia mais molinho, tipo, já é um dia, a semana tá acabando, tá baixando as coisas. E acho que dá um tempo de, tipo, tá, vamos fazer um dia ser mais leve. E na segunda-feira você já chega muito ciente do que é prioridade. Então eu tento, dessa reunião, a gente ter clareza do que precisa ser feito de verdade na semana seguinte. Eu vou aqui defender o quem? O Carioca. Sexta-feira à tarde, irmão. Assim, é bagulho interno, sacou? É isso. É isso. Assim, tem uma figurinha de WhatsApp que eu adoro, que é assim, quem trabalha sexta depois do almoço é desorganizado. Tipo, eu adoro. Assim, não é bem assim, mas é assim, cara, faz a parada. Cara, eu não vou mandar nada, eu não mando nenhum e-mail importante na sexta, que eu já parto do Vai pressuposto cair no lugar. que a galera, não, isso aqui eu vou responder na segunda, aí na segunda-feira isso. já vai ter 15 e-mails na Isso. frente, e aí corre o risco da pessoa não responder. e eu não mando e-mail importante na segunda. Por esse causa mesmo disso. motivo. Eu- O melhor dia pra mandar e-mail é na quarta. Não, É, eu mando, quarta. mas eu mando segunda à tarde. De segunda de manhã eu me organizo, Boa, ponho as coisas em dia e segunda à tarde eu mando. Mas é isso, assim, sexta-feira eu já parto do pressuposto que muita gente já tá na marcha lenta. Cara, chega sexta-feira, 4:30 da tarde. Se eu não tenho nada muito urgente pra fazer, porra, eu Sextou, vai cara. fazer. tô Sextou. abrindo vai uma fazer. cerveja em casa e, sabe, tô aqui se precisar, mas se não, não. Você falou de cultura, quanto à cultura do Google, não sei lá, e a parte era
reunião mais legal, enfim, a dinâmica, a cultura, sei lá como vou chamar, mais legal do Facebook que era o All Hands que você falou, a reunião de sim, que era quinta-feira, no fim do expediente. Como era Facebook, tinha Happy Open hour. comida e Open bebida depois, mas enfim, porque culturalmente era uma reunião muito importante. Então, abria com os líderes de negócio falando a meta de vendas, não a meta empresa. Vamos bater a meta, estamos 10%, estamos não sei o que, galera, ó, agita aí. Aí sempre tinha algum alinhamento nesse sentido assim, ó, agora, sei lá, o WhatsApp vai ter um produto de não sei quem, não sei o que lá, botava a pessoa do WhatsApp para falar, pô, legal, vi isso aí, me interessa tal. E aí tinha a parte mais importante, que era o Q&A, era o dúvidas, pergunta, fala que eu discuto, que era aberto, a galera perguntar o que queria, as respostas, tinha muita pergunta dura, tinha muita pergunta assim, caraca, chega, não acreditam perguntando isso de novo, mas assim... Eu sei de uma história de que alguém perguntou por que não tinha todinho só da net, sabe assim? Esse nível de coisa. Porra! Mas muito assim, cara, sei lá, por que não sei o que na contra... Por exemplo, tava contando essa história outro dia. Em 2014, teve a primeira turma de estagiários do Facebook. E aí anunciaram, tal, não sei o que, e foi um processo super legal. E aí alguém descobriu que na seleção só podia aluno da FGV, da USP, não sei o que lá. O pau comeu, como assim, não sei o que lá. Mas tudo isso para dizer, era um ambiente onde não só ninguém era punido por fazer perguntas difíceis, tipo, eu era o cara que quando não tinha pergunta, eu falava, vai lá, Cris, pergunta um negócio aí e tal, porque eu causava. Então, assim, era legal da cultura da empresa incentivar as pessoas a fazer isso. E aí é isso, você conhecia a pessoa, você se conectava com o líder, você entendia até, puta, esse líder tá numa baita de uma roubada, tudo bem. Então, assim, eu Você adorava. sentia ouvido. E é isso, pra mim, por que você gostava tanto? Porque é intencional. Tipo, tudo que foi feito, por exemplo, começar com lembrar as metas é alinhamento de resultados de como estamos e por que precisamos chegar. Então. Aí você colocar os principais temas é garantir que todo mundo sabe de tudo que tá sendo lançado. Porque eu era a pessoa que levava xingamentos quando saía uma coisa na imprensa e ninguém sabia internamente. Então você tem que avisar as pessoas internamente. E depois, por que você abre um Q&A? Nada é aleatório, gente. Você abre um Q&A porque as pessoas precisam se sentir ouvidas. Se elas não se sentirem ouvidas, elas vão espanar pra fora. E aí que começa vazamento de mensagem pra imprensa, aí que começa a meter o pau ali no Glassdoor. Então você tem que ter esses gatilhos das pessoas sentirem que ela tem algum espaço de conforto pra poder abrir isso. Nem que seja você dar um miguezinho e não responder, dar uma volta ali na galera. Mas isso faz parte da cultura. Eu acho incrível esses bons exemplos. Mas aproveitando o que você falou, estamos nos aproximando do final. Queria pedir pra cada um trazer uma boa Próximos prática. passos, não, brincadeira. Não, mas é tipo isso, pra trazer cada um uma boa prática de como reuniões podem ser melhores. Porque acho que todo mundo concordou aqui que reuniões, pelo menos no ambiente em que a gente trabalha, reuniões são inevitáveis, reuniões acontecem, reuniões não precisam ser uma bosta, elas às vezes são uma bosta por motivos culturais, motivos diversos. Mas o que a gente pode fazer para as reuniões serem melhores? Vocês já falaram de as reuniões têm que ter um propósito, tem que ter um objetivo, tem que responder uma pergunta, de preferência ter uma liderança, ter uma documentação. Que mais? Próximos passos. Você tem que sair de lá com a sensação de que você tem... Eu, pelo menos, só saio com a sensação de que a reunião foi produtiva quando a gente sai de lá com coisas a se fazerem a partir do que foi discutido. Então, e aí? Daqui a gente vai pra onde? Vai marcar outra? A gente vai ter uma semana de tempo pra fazer isso, e aí a gente marca outra. Ontem mesmo, assim. A gente saiu já com a reunião, com a próxima de um projeto marcado pra semana que vem. E todo mundo com sua tarefa pra fazer até lá, entendeu? Eu acho que isso é fundamental pra eu não sentir que o meu tempo foi desperdiçado. Porque senão, se não tem próximo passo, beleza, discuti isso daqui, mas não foi decidido nada, não sei o que tem que fazer a partir daqui, fica o famoso vamos marcar, sabe? Uma coisa Vamos ver de marcar, de falar, de... Exato, passa lá em casa. Uma coisa que eu aprendi nos 5 anos de Facebook foi uma coisa até anti-latina, que é ser eficiente em reunião. Então, tipo assim, do meio pro fim, eu trabalhava com uma equipe global e me incomodava que e aí as crianças como é que estão, durava 1 minuto e meio e plau. Mas a gente fazia reunião em meia hora, é isso, produtiva, sabia, próximos passos, a coisa toda. Então, acho que para não repetir nada do que a gente falou aqui, talvez seja entender que se você marcou 1 hora de reunião, e eu tô gostando muito de ver que a galera hoje em dia tá marcando 50 minutos de reunião. Pra deixar 10 minutinhos. Sim. Vai no banheiro antes Sim. da próxima. Triste, talvez. Assim, marcamos 1 hora de reunião. Em 30 matou, galera,
beleza, era isso, obrigado. Não precisa ficar... mas ainda tem 1 hora aqui e tal. Tem uma outra história boa, que na época não foi boa, mas hoje eu posso contar, eu posso dar risada. Hoje eu dou risada. Você falou da reunião que só tem 1 minuto e meio de, e aí, como é que estão as crianças e tal, não sei o quê. Uma vez eu cheguei numa reunião, eu lembro até hoje, a reunião era às 8, era uma reunião de filme, e precisava ser muito cedo, e a minha produtora, ela ficava num lugar que ela não tinha estacionamento, eu tinha que parar o carro na rua. E cheguei lá, era 8h05, e meu sócio me ligou e falou, cara, tá todo mundo aqui. Eu falei, não, beleza, tô parando o carro. Aí, cara, parei onde não podia. Subi pra reunião, foi tipo meia hora, 40 minutos de discussões sobre as crianças, o mercado, não sei o quê. E aí a reunião, que era pra durar das 8 às 9, acabou 9h30. Saímos da reunião, eu tinha parado o carro onde não podia, falei, agora eu vou lá tirar meu carro. A hora que eu chego lá, meu carro foi guinchado. Aí o porteiro do espaço que ficava minha produtora falou assim, cara, faz 10 minutos que levaram o seu carro. Ou seja, se não fosse a meia hora de atraso na reunião, eu não teria, aí todo o trâmite, a multa, buscar o carro, etc. Mas acho que essa é uma das maiores coisas. Hoje em dia, tempo é a coisa mais cara que a gente tem. E assim, quando a gente você falou no comecinho, bem brevemente, sobre o custo invisível de reuniões. Sim. E isso é uma coisa que a gente tem que se parar pra pensar o tempo inteiro. Quanto custa essa reunião aqui? Às vezes é isso. As maiores, por exemplo, um All Hands, cara, é a hora mais cara da empresa. Todo mundo tá lá. Parado, todo mundo tá lá. Então, como que eu faço pra ter bom uso disso? Pra mim, ter uma agenda é muito importante, assim. Então, acaba deixando mais duro, né? Porque você tem pouco espaço de manobra, mas... E aí é um desafio pra mim, eu sou uma pessoa altamente criativona, aqui, ideias. E tem que se colocar no chão e, ter uma ordem, garantir que você tá seguindo essa ordem. Eu adoro, a coisa que eu mais gosto é no final de uma reunião, a gente acabar antes da hora e falar, gente, tô devolvendo pra vocês 5 minutos. Pô, devolver tempo para as pessoas é o presente mais rico que a gente tem pra dar. Então, importante. Mas eu acho que a minha lição é, as coisas não são escritas em pedra. Para o tempo inteiro pra refletir sobre se essa reunião faz sentido ou não, ou como fazer ela ser proveitosa. Porque eu acho que é muito natural você tá puto porque você tem muita reunião e você sai cancelando todas elas. E aí depois você fala, ai meu Deus, eu não tô conseguindo enxergar alguma coisa. Então pensa sobre por que essa reunião existe, como você resolve esse problema. Não vai pra reunião como a solução de comunicação. Tem um monte de ferramentais de comunicação muito bons, que podem ser explorados num assíncrono, de repente, que vai ajudar a resolver. Mas reuniões são legais, só usa elas do jeito certo. A minha grande dica para boas reuniões é não faça. Isso. Eu acho que faz de conta tudo que vocês acabaram de falar aqui. É muito sobre respeitar o tempo do coleguinha. O seu tempo também, eu quero ter o meu tempo respeitado, mas respeitar o tempo do coleguinha. Olha, estamos todos aqui reunidos para resolver uma coisa específica. De preferência de forma muito objetiva e de preferência sem enrolar muito. Porque, cara, nada é pior do que aquela reunião que ia durar 1 hora e 2 horas e meia. A gente já passou por isso. Não, tantas vezes. Isso acaba com a alma de qualquer um. Demais. Não, e cada um tem o seu jeito, sua técnica, personalidade, mas assim, eu gosto, por exemplo, a agenda dessa reunião. A gente vai falar, a gente precisa decidir essa coisa aqui, então vou falar disso, disso, disso e disso. Ajuda até na história dos 10 minutos. Então eu não devia nem estar aqui, me botaram nessa reunião. Mas assim, já calibra na cabeça de todo mundo, é isso que eu preciso chegar no final e, tá bom, ele primeiro vai mostrar a planilha, depois vai fazer não sei o quê, e depois não sei o que lá. Então até não ficar, peraí, e a planilha? Calma, já vou te mostrar a planilha. Sim, então, a gente vai chegar lá, tá na agenda. Isso otimiza, inclusive, a chance de você devolver tempo pra pessoa é muito maior. Porque isso. Quando todo mundo sabe, as pessoas já falam, então peraí, eu preciso falar isso. Porque o problema é quando você chega lá e é pego de surpresa, dos problemas. E aí você vai escutar, em cima do que você vai escutar, você vai refletir durante a reunião. Aí você vai, aí você vai lembrar, às vezes você vai esquecer de coisa que você tinha que ter falado e não falou. Então é isso, quando todo mundo chega preparado, é mais fácil da reunião terminar mais rápido. Moral da história, vocês acharam que a gente ia xingar reuniões e a gente tá aqui defendendo reuniões. Reuniões bem feitas, reuniões intencionais. Sim e não. Olha como é bom conversar, olha como é bom se reunir. Foi ótima essa reunião, gente. Muito obrigada. Espero que você tenha aproveitado bem essa reunião. Nós aproveitamos bem. Tá vendo? O objetivo era entender se reuniões são boas ou são ruins. A gente decidiu aqui que reuniões podem ser boas, às vezes são ruins. Mas obrigada por ter nos escutado até aqui. Gui, qual é a palavra da reunião? Porra! Você não pensou tinha pensado nisso? Eu tava tão entretido nessa reunião aqui. Uma reunião tão objetiva, porra, né? Invite é bom? Invite é bom. Invite é bom. Vou te mandar um invite.
Putz, eu queria muito parar. É um estrangeirismo que eu uso. Eu queria muito parar de usar invite, mas eu também. não consigo. Não... Eu Eu tenho faço tentado, força, sabia? eu faço força. Mas A vocês favor usam de. o quê? As pessoas têm me julgado muito por causa dos estrangeirismos. Eu tenho tentado, eu falo um convite. Tô te Um mandando um convitinho, convite. fala. Não, mas ó, Convitinho. nesse episódio aqui, a gente tá gravando o 16 hoje, o que tá no ar é o 14, o da língua foi o 13, né? Isso, tipo, me deixou prestando atenção. Nesse episódio aqui rolou Makeover, Squad, rolou várias, All assim. Hands. All Hands. Eu fiz vários no começo, eu falei vários. Rolou né? vários, assim, não tem jeito, assim. Desculpa, o mercado gente. enfim, Então a palavra da semana é invite. é invite. Isso. Deixa o seu invite no seu comentário. Perdão. Deixa o comentário com o seu invite pra gente. Se não gosta de falar Obrigada. inglês, põe em espanhol. Sabe assim? Invitação. Invitação. Põe italiano, põe no idioma que você quiser, cara. Mas participe. E obrigada por ter acompanhado a gente até aqui. Esteja conosco de novo daqui 15 dias.